Meu coração bateu forte quando fora de hora. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte. E hoje no Sarau Química em Arte, nós temos o prazer imenso de receber o agente e produtor artístico Célio Silva, que atualmente trabalha com o cantor Zé Geraldo. Seja muito bem-vindo, Célio! Boa noite, professor Martinho. Bom, antes de tudo, te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e a turma toda que segue o canal do Química em Arte. E espero que seja um bom papo, um bom assunto. Só uma curiosidade, há 2 semanas atrás, eu falei com os meninos lá do podcast Shuffle Home Studio, e foi uma conversa muito boa, tanto que depois de 2 dias eles me disseram que foi uma das maiores audiências, ou se não a maior. Foi uma notícia que me deixou muito feliz e espero que hoje a gente possa repetir a dose aqui também com você. Eu tenho certeza que vai ser muito bom mesmo a nossa conversa. Estou à sua disposição, professor. Nós que agradecemos, Célio, toda a sua receptividade aqui do Sarau Química em Arte, em aceitar estar aqui hoje conosco, em falar de toda a sua experiência na música popular brasileira, estar agenciando e também produzindo artisticamente grandes artistas brasileiros, como Belchior, Zé Geraldo, entre outros, compartilhar todo este conhecimento e também conhecer um pouco mais sobre a sua historicidade. Célio, você poderia contar aqui para nós um pouco da sua história de vida antes de se tornar um grande agente e produtor artístico no Brasil? Bom, toda essa minha trajetória ligada à música começou lá atrás, né, Martinho? Então, eu cresci aqui no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, né? Um bairro na região central. Cheguei muito cedo na Vila Mariana, eu morava na Zona Oeste e vim para a Zona Central, Zona Sul, que é um bairro chamado Vila Mariana, muito próximo aqui da Avenida Paulista. Eu moro num bairro ao lado também, continuo muito próximo de tudo. Bom, e lá eu comecei crescendo ali, estudando, e meu irmão, né, o mais velho, ele foi trabalhar na Editora Abril, e depois de começar a desenvolver um trabalho lá na Editora Abril, ele recebeu uma proposta de trabalho, né? Ele fez carreira lá na TV Globo, até morrer tragicamente num acidente de automóvel aqui em São Paulo. E eu entrei lá na TV Globo através dele, né? Obviamente, né? Ele era muito bem quisto, conhecido, um grande profissional. Esse sim ia se tornar um grande executivo, né? Eu não sei, de repente sim, né? Mas eu tinha certeza, eu tinha certeza que ele ia se tornar um grande executivo de mão cheia, assim, porque ele já estava se preparando para isso. Mas aí veio esse trágico acidente aqui em São Paulo e levou ele. Então, através dele eu entrei na emissora, isso lá em meados dos anos 90, e comecinho ali, 92, 93, eu deixei a empresa contra a vontade de muitas pessoas, e conheci uma pessoa que foi muito importante aqui em São Paulo, uma pessoa que me levou para esse mundo, né? Ela chama-se Maria de Lourdes, é conhecida como Marilu. Ela trabalhava fazendo alguns eventos políticos e também já tinha uma aproximação com a turma da música. Então, ela mesma trabalhou com a dupla Sai Guarabira, os filhos também já foram ali aprendendo com ela também, e que até hoje trabalham com isso. Então, ela foi uma pessoa fundamental para que eu começasse a conhecer esse mundo. Isso lá, estou falando lá atrás, né? Comecinho dos anos 90, né? Aliás, daqui 2 meses, né? Dia 25 de junho, né? Mais ou menos 2 meses aí, eu completo 50. Então, coisa começou bem lá atrás. Enfim, voltando aí, eu a conheci, ela me aproximou dessa cena, deixei essa grande empresa, né? Que era um local seguro, enfim, poderia me dar um futuro profissional ali, eu poderia ser um grande executivo, né, ou não, né, não sabemos, né, mas aí, eu muito novo, né, então, enfim, deixei essa grande empresa e fui trabalhar com isso. O começo começou da seguinte forma: ela tinha uma casa aqui em São Paulo, e nessa casa era meio que escritório, tinha de tudo um pouco, e ela
tinha ali um filho, o filho dela, o Herbert, que hoje é diretor artístico de uma casa aqui de jazz chamada Bourbon Street, uma casa bem conceituada aqui em São Paulo, viu, Martinho? Assim, onde já se passaram B.B. King, Ray Charles, John Pizzarelli, enfim, também tem as atrações nacionais. Essa casa é o Bourbon, onde hoje ele é diretor artístico. Então, eu, juntamente com o Herbert, e um baterista também muito conceituado, muito bom, Alaor Neves, que foi músico do Guilherme Arantes por muitos anos, do Sai Guarabira, assim, um grande músico, um grande baterista. Então, nós três ficávamos ali na sala da casa dela, vendendo instrumentos musicais, né? Eu e o Alaor Neves fazia as anotações, as vendas, e o Herbert ia buscar isso lá fora, né? Os importados na época eram bem mais difíceis, né, Martinho? Então, o Herbert ia 2 vezes ao mês e descia com todas as encomendas. Então, a gente vendia teclado para o Beto Guedes, vendia algumas coisas para Rita Lee, por Guilherme Arantes, para a banda O Terço, né, uma banda de rock progressivo aqui em São Paulo. Enfim, toda essa vanguarda paulistana aí também, né, outros artistas. Então, a gente vendia bastante instrumentos musicais. Aí começou o meu contato com a música ali. A casa dela era muito frequentada, então ali transitava muito músico e o pessoal que trabalhava com música, o pessoal também que trabalhava com política, enfim, cara, era uma produtora que tinha um bom trânsito na época, no meados dos anos 90. E ali eu fui conhecendo um ou outro, e certa vez encontrei o Zé Geraldo lá, né, que também depois a gente foi longe, depois a gente se conheceu, comecei a trabalhar, e aliás estou até hoje. Enfim, ali me aproximei, fui conhecendo a música de perto, vi que era o que eu gostava, né, o Martinho, mas assim, que também, cara, me provocava uma preocupação, né, porque a segurança, né, eu deixei, né, uma estrutura que tinha todo o suporte, né, que a TV Globo oferece, né, e fui trabalhar ali, sem saber o que ia acontecer no dia de amanhã, enfim, era uma loucura, mas uma loucura que eu gostava, né, Martinho. Então, eu fui ali fui aprendendo, fui conhecendo pessoas, fui me aproximando, e teve um período que, obviamente, as coisas tinham que andar, e fui trabalhar numa outra empresa aqui em São Paulo, chamada Embrashow, aqui também em São Paulo, na região central, que era do Hélio Rodrigues. O Hélio Rodrigues foi um grande empresário, uma pessoa com uma importância muito grande para mim, Martinho. Esse foi um querido, além de ser um amigo, cara, foi um pai, me ensinou tudo, então eu devo muito a ele, tudo que eu passei lá atrás. Então ele foi um cara fundamental, ele me ensinou. O Hélio Rodrigues, saudoso Hélio Rodrigues, porque ele nos deixou aí há 2 anos atrás, né, e assim, tenho imensa saudade, aliás, e aí ele foi empresário do Jorge Benjor, foi empresário do Gilberto Gil, da Baby Brasil, enfim, de tantos, cara. Ele foi empresário porque a Embrashow era nos anos 90 aqui em São Paulo, era uma produtora, uma empresa muito forte. Ela existe até hoje, né? É comandada pelos filhos, que são amigos também, o Lucas, o Gabriel. Mas hoje os artistas mesmo, eles que tocam a carreira e tem, enfim, mudou muito a cena. Naquela época não. Então o Hélio Rodrigues empresariava diversos, e ali eu me formei, e ali eu fiquei por um período, né, e coincidentemente o Zé Geraldo foi ser empresariado pelo Hélio Rodrigues na época, né, isso já estamos lá chegando em 1994, eu vou tentar fazer uma cronologia aqui para você. Então, em 94, o Zé Geraldo foi ser empresariado pelo Hélio Rodrigues, que era um grande profissional, que fez um CD na época do Zé, chamado Acústico, Zé Geraldo Acústico, gravado aqui no Centro Cultural São Paulo, com o Duofel, um dueto de violões sensacional, que eu acho que vale você bater um papo com eles aqui, qualquer hora, que eles têm muita história também, que é o Fernando Melo e o Luizão Bueno, que formam o Duofel. Os caras são muito bons. Então, assim, era o Zé Geraldo, com participação do Duofel, fizeram o CD acústico, que muitos fãs dizem que é um dos melhores, então toda a direção e produção foi do Hélio Rodrigues, e eu ali no suporte e também fazendo toda a produção. Muito novo na época, já aprendendo, já fazendo esse trabalho com o Zé Geraldo. Isso foi muito bom para a minha escola. A partir dali, as coisas foram caminhando, o Zé Geraldo ainda era empresariado pelo Hélio Rodrigues, né, e aí eu fui começando a viajar com o Zé, fui fazendo algumas coisas, viajei com o Zé ali de 94 até 96, fiquei com o Zé Geraldo viajando o Brasil todo, Martinho, e aí foram muitas viagens, Amazonas, Pará, o Brasil inteiro, cara, e naquela época, né, não tem essa comodidade de hoje, né, hoje a logística
é muito mais fácil. Antes era canseira no aeroporto, às vezes tinha que dormir na cidade para pegar o outro voo, porque não tinha. Tudo era muito mais difícil, né, cara? Nem todas as cidades tinham aeroportos, então a gente descia e rodava muito, 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 muito. Era bem complicado. Mas a gente tinha que trabalhar, tinha que ir para a estrada, né? Então, seja de avião, de barco, ou naquelas Topics, né? Porque hoje as vans são, né, são luxuosas, né? Então tem ar, tem TV, banco de couro, reclinável. Naquela época, nos anos 90, era Topic, né? Era Topic, a besta, era bem inferior às vans em relação a hoje. Enfim, em 96, 97, exatamente, por aí, entre 96 e 97, o Zé Geraldo se desligou do Hélio Rodrigues, né? E seguiu o lado dele, e eu continuei na Embrashow. Continuei na Embrashow, e o Hélio Rodrigues era empresário do Belchior, já na época. Em um determinado dia, o Hélio falou, sério, o Belchior está precisando que faça um trabalho lá com ele, porque o Belchior, né, naquele período, tinha comprado um selo, uma gravadora chamada Camerati. Um selo pequeno, Martinho, mas que tinha um casting muito bom, cara, assim, era um selo bacana, pegava toda a vanguarda paulistana aqui, né, o Arrigo Barnabé, a TT Espíndola, enfim, então, o próprio Duofel também fez um trabalho lá, o Belchior relançou um trabalho do Wilson Simonal, né, e assim, tinha um cast muito bom. Obviamente que tinha que pagar, as contas eram salgadas, né? Então o Belchior também teve uma outra visão, a visão de empresário. Então ele abriu o leque para o samba, enfim, para outros gêneros, né? Então houve assim uma mistura da MPB ali com a turma do samba, mas tinha ali um CD que eu me recordo que era do começo da história do Exalta Samba, porque o estúdio da Camerati era em Santo André. Santo André, para quem não conhece, é uma cidade aqui na região metropolitana. O escritório era aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo. E o pessoal do Exalta Samba são todos de Santo André, né? O Péricles é de lá, né? Então eles também fizeram um disco na Camerati, um dos primeiros dele. Então o Belchior abriu essa chance também para todos os gêneros. Então não tinha preconceito musical. Então ele abriu o leque mesmo, porque tinha que pagar as contas, os impostos, mas já naquela época já estava começando essa transformação, né? E as gravadoras estavam começando a esfriar, já não tinham mais aquela força. Então o artista já estava começando a se virar sozinho dentro de casa, no estúdio, baixando um programa no computador. Enfim, estava começando a chegar essa revolução toda digital, já estava começando a dar sinais naquela época. Enfim, fui para lá fazer um trabalho com o Belchior no escritório dele, aqui no bairro do Campo Belo. A Embrashow ficava aqui na região central de São Paulo, e aí eu durante o dia eu passei lá, fiz alguns trabalhos, desenrolando burocracia da gravadora, isso, aquilo, enfim, porque tinha uma escola ali, né, da TV Globo, né, então foi muito importante para mim essa passagem na Globo, porque me ensinou muito, então ser um profissional, enfim. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho com o Belchior lá, no final, eu falei, então tá, Bel, eu tô indo embora, eu conheci ele pouco, não tinha tanta intimidade. Ele me perguntou se eu estava bem na Embrashow, eu falei que estava. Mas ele falou, e aí o Hélio Rodrigues era empresário, ele falou, pô, Célio, mas eu queria você aqui. Eu falei, cara, mas eu tô lá com o Hélio, né, e eu viajava com outros artistas, então, na Embrashow eu viajava com diversos, né, então eu viajava com Moacir Franco, eu viajava com Pepeu Gomes, eu viajava com o Belchior, já era também lá da Embrashow, então eu viajava com diversos, cara, diversos. O Jorge Benjor, enfim. Aí ele falou, não, eu vou ligar agora pro Hélio Rodrigues. O Hélio Rodrigues, eu vou falar com ele sobre essa vinda sua para cá. Então ele meio que mandava no Hélio, essa que é a verdade, entendeu? Mas o Hélio, eu estando já ali com o Belchior, estava junto com o Hélio Rodrigues na Embrashow também, entendeu? Então estava todo mundo junto, mas eu ia ficar ligado mais ao Belchior, né? Enfim, aí ele ligou pro Hélio, ali, já no Viva Voz, e já falou, olha, o Célio vai continuar aqui, não volta mais, e aí o Hélio, mas por quê? Mas por quê? Aí ele ficou, não, porque eu gostei do trabalho, ele vai desenrolar algumas coisas, vai desenvolver algumas coisas aqui para mim, enfim. Cara, comecei para lá. Entrei fazendo uma coisa ou outra, daqui a pouco eu estava fazendo tudo, e eu sempre brinco que mais um pouquinho eu estava cantando, né? Então, assim, eu comecei a fazer realmente de tudo. Burocracia da gravadora, chegava cedo na gravadora, 9 horas, ia viajar para fazer show com ele,
Aí teve um período que o Hélio foi para Portugal, se mudou, e aí eu assumi mesmo, e comecei a vender show, comecei a fazer tudo, Martim, então, cara, tudo, era assim, não tive férias, era intenso, foram 10 anos, assim, intensos, entendeu? Mas foi interessante, até porque o Belchior uma figura, hoje, aliás, eu te mostrei, esse aqui é o livro dele, o novo, né? Tá, comecei a ler hoje, cara, já foi lançado esse livro, né? Viver é Melhor que Sonhar. Foi feito pela Cris Fuscaldo e o Marcelo Bottolotti. Cara, eu não sou de ler muito, né? Diferentemente do Belchior, que andava com a biblioteca nas costas. Eu sou de ler pouco. Mas eu comecei a ler, cara, o livro, e ele vai te sugando e você não quer largar. Eu já estou na metade do livro, que a história olha, eu recomendo a vocês todos. Leiam esse livro, cara, porque a Cris, tanto a Cris quanto o Marcelo, a Cris do Rio, o Marcelo de BH, eles viajaram o Brasil inteiro, então eles fizeram todos os caminhos que o Belchior fez, cara. Todos, exatamente todos, naquele período que ele sumiu, que deu aquele rolo todo, vocês todos devem ter acompanhado aí. Então, é o livro, eu li até agora, assim, é o que está falando realmente a verdade do que aconteceu, porque tem algumas situações no livro que a Cris e o Marcelo citam, que eles fizeram uma pesquisa com várias pessoas, então eles vieram do Rio para falar comigo, e também, não só comigo, com outras pessoas aqui de São Paulo, em cada lugar eles foram pesquisando. E aí, entre essas entrevistas com outras pessoas, eu vi que realmente aquilo aconteceu daquela forma. Pô, aí quando você lê uma coisa que realmente aconteceu daquela forma, é prazeroso, te dá segurança, né? Aí você fala, pô, eles são excelentes jornalistas, porque é exatamente daquele jeito, cara. Eles foram buscar desde lá do começo, e tanto que eles começaram a fazer esse livro em 2018, né? E que foi quando eles já estavam fazendo, na verdade. E foi lançado, acho que há um mês e meio atrás, né? E tá sensacional, eu recomendo aí para quem tem essa curiosidade da história do sumiço do Belchior, né? Aquela história louca dele, que ele foi encontrado no Uruguai, depois foi para Porto Alegre, enfim, depois ele morreu lá em Santa Cruz, né, no Rio Grande do Sul, e foi sepultado em Sobral, na cidade dele, no Ceará. Então, o livro é bárbaro, eu recomendo, eu já estou na metade, eu acho que eu vou terminar ele hoje. Célio, a tua história de vida ela não tem nem como comparar, porque realmente é algo ímpar, riquíssimo, e principalmente de uma cultura vivenciada que não há alguém no Brasil que tenha vivenciado mais com Belchior e também agora com o Zé Geraldo. Outra questão importante que você coloca é a sua gratidão. A gratidão de você ter trabalhado numa grande empresa, de ter conhecido pessoas que te deram oportunidade de evoluir profissionalmente e, ao mesmo tempo, de constituir um grande profissional que você é na área artística. Então, esse é um grande valor que muitas pessoas não reconhecem, pelo fato de ter atingido determinada posição na sua profissão e esquecer o passado. Parabéns a você, Célio, pela gratidão de vida que você tem a todos e a todas que passaram por sua vida. Obrigado, professor Martinho. Poxa, eu reconheço e sempre agradeço, eu sou eternamente grato às pessoas que fizeram parte desse meu começo, né, Martinho? A TV Globo tem uma importância muito grande, porque eu aprendi muita coisa lá, Martinho, muito, cara, assim, uma escola. Porque, assim, eu vejo as pessoas aí, porque agora, com essa política agora, né, as redes sociais, essa liberdade que agora o povo tem de opinar, então eu não suporto, né, ler esses temas de política, eu não respondo, eu não participo, né, então, mas de vez em quando eu leio uma coisa assim meio por cima, e aí, enfim, colocando, Globo lixo, Globo aquilo e tal, né, o direito da pessoa achar ou não, mas eu estive lá dentro, o Martinho, estive lá dentro, participei, cara, e é muito sério, ensina muita coisa, ela dá toda a estrutura e todo o suporte para qualquer funcionário. Eu tenho um amigo, ator, que teve um acidente há muitos anos atrás, o Gerson Brenner, e ele estava indo gravar uma novela no Rio de Janeiro, e ele sofreu uma tentativa de assalto aqui na Ayrton Senna, e tomou uns tiros, e enfim, ele está vegetando até hoje. Toda a estrutura até hoje é bancada pela TV Globo. Então, eu vivi isso de perto porque o mesmo aconteceu com meu irmão. Então, eles deram todo o suporte para nós, cara. Assim, olha, eu não tenho do que reclamar. Eu leio algumas coisas assim, mas enfim, o povo, né, papagaio, até papagaio fala, então eu nem ligo, porque eu sei como é que funciona, eles são profissionais sérios, e eu aprendi muito lá, cara.
Eu aprendi muito. Eu saí de lá assim como se eu tivesse feito uma faculdade. Então, eu sou muito grato, sim, e eu fico na minha, né, evito tocar no assunto, né, porque senão já, mas eu não sei o quê, defende tal política, aí entra aquela história de política, cansativo, eu não tenho mais saúde para isso, viu, Martinho? Então, eu prefiro ficar quieto e nem comentar. Mas esse foi o meu início valendo, assim, para cair no mundo da música. Com certeza, Célio, o seu irmão deve estar muito feliz onde ele está, vendo, né, que o irmão também soube aproveitar a oportunidade que lhe foi dada, cresceu, aprendeu e está ainda progredindo, conquistando mais espaços e mais tempos aí na área da música, na área da arte propriamente dita. Célio, agora tu poderia contar para nós aqui do Sarau Química em Arte como é que foi essa vivência com Belchior durante esse tempo de praticamente 10 anos que você esteve ao lado dele? Então, essa minha convivência com ele foi intensa, Martinho. Foi realmente muito intensa, cara. Então, chegávamos de madrugada, de viagem, eu tinha que cruzar a cidade, porque meu bairro aqui era do outro lado de São Paulo, e eu, enfim, às 9 da manhã já tinha que estar abrindo a gravadora. Então, eu tinha 3, 4 funções, eu era o coringa, eu tinha que resolver tudo, né? Desde a parte burocrática da gravadora, viajar com ele para fazer show, aí no período que o Hélio viajou para Portugal, que ele se mudou, na verdade, o Hélio Rodrigues, que foi, né, o empresário que mais tempo ficou com ele, eu comecei a fazer venda de show também, produzir, enfim. Eu estava atacando em todos os lados, assim, tava... E o desgaste era grande, mas naquela época eu tinha saúde, né, Martinho? Então não era novo, né? Conseguia segurar o tranco de tudo. E também foi uma escola, porque o Belchior, cara, assim, é uma pessoa muito inteligente. Então, você conviver com ele, você aprende muita coisa, cara. Ele fez medicina, fez filosofia, era escritor, falava 3, 4 línguas, era artista plástico. Então, era uma avalanche de informação, cara. E eu acho que muita informação pira o cara, e acho que foi isso que aconteceu para ele causar tudo aquilo, né? Acompanhado de uma mulher, enfim, de que todos acham que a mudança radical dele foi por conta dessa mulher, e eu também concordo. Então, obviamente que ele era bem grandinho, ele já sabia o que ele queria ou não, né? Mas teve uma influência assim dela, e não só eu que digo isso, como todos que acompanharam a trajetória dele. Então, o Belchior, Martinho, era assim, cara, macrobiótico, lia demais, né? Assim, o nosso escritório lá no Campo Belo, eu ficava na minha parte era um pouco mais profundo ali, a minha sala, aí ele ficava na sala dele, ficava na minha, então a casa só tinha livro. Então os criados mudos eram de livro, o sótão da casa vivia cheio de livro, cara, era uma loucura. Eu me lembro que o jornalista Chico Pinheiro, não sei se você conhece, o Chico foi da TV Globo muitos anos, apresentou Bom Dia Brasil, e ele tinha um programa na GNT que chamava Sarau. Era um programa bem legal, então ele fazia umas entrevistas especiais com os artistas, e geralmente da MPB, porque o Chico Pinheiro sempre gostou muito da MPB. O Chico Pinheiro chegou com a equipe dele no nosso escritório para entrevistar o Belchior. Ele me ligou, né, nós marcamos a data, ele foi com a equipe, ficou 2, 3 horas gravando, e no final da entrevista, o Belchior se despediu de todo mundo e foi se despedir dele. Aí ele falou: Belchior, eu posso ficar um pouquinho mais aqui? Aí o Belchior falou: claro, por favor. Aí cara, ele pegou, ô Martinho, o Belchior falou: não, fica à vontade, ô Célio, tá tudo bem aqui. Aí eu falei: ô Chico, fica à vontade, cara. Ele dispensou a equipe e ficou. Isso era por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde. Cara, ele foi embora de lá, o Martinho, o Chico Pinheiro, cara, 11h30 da noite. Ele chegou uma hora que ele sumia, porque a casa era grande, e tinha muitos livros, assim, eram uns labirintos de livro, cara. Aí ele ia pra minha sala, e eu lá trabalhando, né, fazendo logística dos próximos shows, produção. Ele falava assim: sério, eu nunca vi tanto livro na minha vida. Ele leu tudo. Eu falei: cara, leu tudo, porque tudo ele comprou. Aí, e assim, a cada 2 meses eu mandava uma Kombi. Na época era Kombi, depois veio Topic, eu chamava o motorista para levar esses livros lá para Campinas, porque depois ele acabou comprando um estúdio lá em Campinas, né, que é a 100 quilômetros aqui de São Paulo, uma cidade do interior, e aí a gente mandava tudo para lá, os livros, não cabia mais, entendeu? E fora os vinis dele, né, ele tinha uns 500 vinis, cara, assim, era um absurdo, e, sim, e tela, muito quadro, você nem enxergava a cor da parede
tanto quadro que tinha, cara. Então, ô Martinho, era muita informação, cara. E aí sentar para jantar depois do show era sempre uma aula, cara. Era assustador. Que se você, na verdade, era um triatlon, né? Ele estava lá na frente, você estava correndo atrás. Ele estava lá na frente, você estava correndo atrás. Então ele só esperava você chegar e ia na frente. Então teve uma passagem com o professor Pasquale, né? Do Nossa Língua Portuguesa, da TV Cultura aqui em São Paulo. Não sei se é exibido aí para vocês, mas é um programa que chama Nossa Língua Portuguesa, apresentado pelo professor Pasquale Cipro Neto, né? É um programa muito legal. Belchior não gostava de fazer TV, mas esses programas assim, ele gostava principalmente dos programas da cultura. E aí nós fomos gravar lá, era o inverno, muito frio aqui em São Paulo, e aí gravou uma excelente entrevista. A gente estava divulgando o novo DVD do Belchior, um álbum duplo feito pela BMG, né, com direção musical do Guriá do Prá. Tinha também uma super banda, cara, assim, tinha os arranjos de algumas canções do André Bujan, enfim, e assim, toda a arte do CD, Martinho, foi feita pelo próprio Belchior, cara, a capa, a contracapa, tudo, impecável. Enfim, a gravadora passou uma pauta para a gente fazer a divulgação, então a gente estava fazendo alguns programas de TV, entre eles o do professor Pasquale, uma figuraça. Cara, acabou o programa, ele convidou a gente para jantar. Aí nós fomos aqui num restaurante aqui na Bela Vista, em São Paulo, chamado Família Mantini. Então, era uma segunda-feira, a gente entramos no restaurante por volta das 10h30, 11 da noite, porque geralmente fazer TV é cansativo, demora, né? Então, volta, vamos de novo, volta, vamos de novo, aquela coisa. E parece, por isso que eu falo, que às vezes o ao vivo vai embora, né? Aí errou, então, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Mas calma, é que tem alguns que tem que ser gravado, porque depende de uma edição, uma vinheta, né, uma passagem. Enfim, meu amigo, sentei com os dois, Martinho, nesse restaurante, cara. Eu não falei uma palavra. Vou falar o quê, né? Parecia partida de tênis, cara. Eu ficava... Só olhava de um lado para o outro sim, o Walter Mancini, né, que é o dono desse restaurante, uma figura muito conhecida aqui em São Paulo, ele falou, olha, chamou a equipe do restaurante e falou, gente, deixem eles à vontade, tá? Toda a alimentação liberada, e os vinhos, enfim, cara, e a gente saiu lá quase amanhecendo, mas olha, outra faculdade numa noite só. Então, foi um absurdo, cara, assim, o conhecimento dos dois ali, eu no meio, aqui, era até, olha, eu vou te falar, ali foi, imagina, a palestra do Belchior e do Pasquale junto, e eu sozinho, pô. Então, assim, ele era muito inteligente, o Martinho. Então, cara, tem umas coisas assim que... E também tinha umas coisas nele que eu não entendia. Um cara tão inteligente, tem algumas atitudes que não tinha a ver com a inteligência e o conhecimento dele. Então, isso me assustava às vezes, cara. Então, eu acho que muita informação pira, cara. E eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Não tem outra explicação, Martinho. É isso, mas era uma convivência muito boa, né? Assim... Eu aqui deixando bem claro aqui que o lado artístico do Belchior é indiscutível, a obra não morre, né? Isso vai ficar para sempre. Obviamente que na parte profissional, né? Saindo da pessoa jurídica para a parte física, ou física para jurídica, a gente teve alguns desentendimentos, né? Obviamente, mas falando Belchior artista, isso daí eu sempre elogio e sempre falo muito bem em qualquer lugar que eu passo, porque realmente era muito bom mesmo e era muito inteligente, né? Então era assustador. Com certeza uma grande escola que você teve, estar ao lado de pessoas que têm a leitura de vida e a leitura também dos livros, da literatura, da poesia, da cultura, em respirar a cultura propriamente dita. E a gente acaba aprendendo, com certeza, mesmo ouvindo, né, sendo bom ouvinte, mas com certeza isso acrescenta muito na nossa formação humana. Agora, Célio, a gente observa hoje que muitos artistas, pelo fato de usarem a própria mídia como forma de divulgação, falo da mídia do YouTube e outras formas de mídia, que eles não têm uma boa relação com o público, muitos até rejeitam o público. Como é que era essa questão da receptividade, tanto do Belchior quanto do Zé Geraldo, com o público? Pode contar aqui para nós? Sim, claro. Bom,
Bom, esses caras das antigas, assim, que das antigas é uma forma de falar, mas, ó, Jair Rodrigues, Belchior, Zé Geraldo, cara, Sai Guarabira, enfim, essa turma toda aí, são operários da música. Esses caras, eles são muito profissionais, assim, cara, é sério, o negócio é sério assim, é padrão, entendeu? Então, assim, o Belchior, por exemplo, hiper cansado, ele ficava até o último fã, cara. E a gente tinha que estar cedo no aeroporto, então a gente estava, às vezes, numa logística complicada, e tem um caso até curioso, que eu fui com ele fazer um show, aliás, eu estava tentando, semana passada eu falei com os meninos aí de um podcast, lá do Shuffle Home Studio, e não lembrei o nome da cidade, também não lembrei até agora, mas era uma cidade que tinha uma universidade, se não me falha a memória, cara, foi Piracicaba, que tem um campus lá, uma universidade bem grande aqui no interior de São Paulo, e o show acabou tarde, e nós tínhamos uma logística complicada, porque a gente tinha que pegar um voo que a gente ia para Brasília, assim, tudo cronometrado, assim, não dava. Então, acabou o show do Belchior, eu falei, olha, chamei o segurança, falei, olha, tem quantos? Não dava para atender todos, claro, né? Tinha ali 5.000 pessoas, estudante, universitária, a moçada pirava nele, né? E, cara, eu falei, não, a gente só vai dar para atender aí uns 20, não temos tempo, tem que ir embora para São Paulo, tem voo amanhã, mas vamos daqui direto para o aeroporto, enfim, aquela loucura de estrada, né? Enfim, cara, ele atendeu essas poucas pessoas, antes, né, quando acabou o show, eu já fui lá no palco avisar a turma, né, ele também já deixou um recado para a turma que não ia dar, aí já fui preparando, porque senão a gente não ia conseguir sair, né? E aí era meio escuro o local, e aí entramos na van e vamos embora ali, aí a estradinha que nos levava até a saída do campus lá era cheia de buraco, a van chacoalhava, chacoalhava, chacoalhava. Eu vi um rapaz correndo na minha porta ali, na minha janela, e correndo, correndo, correndo. E aí eu olhava meio escuro, mas eu vi o cara correndo. E aí gritando para mim, pô, vê um autógrafo, por favor, vê um autógrafo. E aí eu, pô, cara, mas não dá agora, não dá, não tem caneta, tem papel. Ele, não, não tem, não tem. Eu falei, meu Deus, não tem como. E aí o Belchior, lá na última poltrona, né, porque ele já se jogava na última, acendia a luz dele lá atrás, abria o livro, acendia o charutão e pronto. E aí eu fiquei ali, o rapaz correndo, correndo, eu falava pro motorista da van, cara, não para, mas eu vou tentar falar com ele aqui pela janela. Abri a janelinha, eu falei, o que você tem aí? Ele falou, cara, eu tenho uma lata de cerveja. Eu falei, então esvazia ela, mata tudo aí, bebe tudo. Ele me deu essa latinha de cerveja, cara, e eu não tinha nada, a gente não tinha CD para dar, não tinha caneta, não tinha papel, não tinha nada. Eu falei, olha, me dá essa latinha aqui, cara. Aí eu falei, Belchior, Bel, a gente chamava ele de Bel, né? Falei, amassa essa latinha aí pro rapaz aí. Aí ele, ó, o quê? Daqui. Caraca, amassou a latinha. Eu peguei essa latinha e passei pra esse rapaz, cara, ele enrolou na camiseta e saiu correndo que nem um louco pra um lado assim, descampado, tudo escuro. Eu falei, cara, esse cara vai se perder nesse mundaréu lá fora. Enfim, então, assim, tem essas histórias curiosas, porque esses artistas, né, Belchior, Zé Geraldo, são artistas que o público é fanático, Martinho, então eles são fanáticos, cara, então eles fazem de tudo, assim, vivi várias situações com o Zé Geraldo também é outro artista que atende até o último, entendeu, trata super bem, como eu disse, são operários da música, né, antes, durante, depois, é tudo certo, cara, é padrão, não tem diferença, essa molecada nova, não sei como é o comportamento, eu ainda não consegui trabalhar com essa turma, mas já andei aí conversando com amigos que estão trabalhando e é complicado, viu? Porque, cara, a estrada é que forma a gente, né, Martinho? Então, cara, agora não, eles divulgam música na internet, você tá na sua cama, chega pelo WhatsApp, a música. Não, a gente é da estrada, a gente tem que levar a música lá, entendeu? Agora não, a música cai no seu colo, entendeu? A divulgação é muito fácil, aí vem aí. Outro dia recebi um link no meu WhatsApp, eu nem conhecia a pessoa, cara, eu acho um abuso até. Assim, quando é amigos, tudo bem, vai, né? Mas quando não é, aí chega lá um link para você entrar no link, para você se inscrever no canal, enfim, várias etapas para você ouvir a música. E, pô, e o pior, você nem sabe se a música for ruim, entendeu? E você ter todo esse processo para. Eu sou da época, né? Como eu disse, vou fazer 50 agora. E eu ia comprar meu vinil, né? Aqui na Rua Augusta, ali na Wi-Fi, e aqui na Woodstock, no Vale do Anhangabaú, aqui no centro de São Paulo. Então, eu ia em busca, né, cara, do meu vinil, que não era barato. Então, assim, dá mais prazer quando você vai em busca do que você está a fim de ouvir. Quando cai no teu colo, é
pô, meio fácil ali, você fica até com preguiça. E agora, cara, com essa onda, cara, tem milhares de cantoras, milhares de cantores, 1000 bandas. Cara, então é tanta gente querendo cantar, cara, que você não sabe para onde olhar, entendeu? E dentro desses gêneros todos, cara, dentro da MPB tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. Dentro do rock tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. E assim é com sertanejo, com forró, com rap. Então não é porque canta MPB que é bom. Não, não é não. Tem muita gente ruim dentro da MPB, tem gente muito boa também, nova, assim no rock, assim no forró, assim no sertanejo, e assim vai. Então, cara, é muita gente, a demanda está muito, está cada vez maior, né? Porque agora quem estava quietinho ali, por conta da internet, começaram a brotar de todos os lados. E aí, meu amigo, eu me perco, eu não sei nem o que ouvir. Então, às vezes, eu ouço uma música de uma cantora, eu confundo as cantoras. Falei, mas eu achava que era dessa, não é da outra. Porque elas são tão mesmo que parecidas que você se perde, entendeu? Então, é muita gente, cara, no meio, cantando, isso é bom, eu acho, mas é que tem muita coisa ruim também. Então, eu não posso esconder isso, entendeu? Né? Tem umas coisas aí que, enfim, tem que. Assim, mas obviamente que não pode desistir, mas tem que melhorar, né? Todos esses valores que são constituídos em relação à preservação daqueles que realmente traz o ganha-pão do artista, que é o público. Exato. Né? O artista sem público, ele não sobrevive. E através desta consciência que os novos artistas, eles devem ter isso. Aproveitando essa questão, Célio, que a gente está conversando agora, que você trabalha com agenciamento e também com a produção artística, se fosse para você escolher hoje um artista para trabalhar, quais critérios você coloca como prerrogativos para a escolha deste artista? Bom, Martinho, na verdade, assim, eu acho que escolher um artista para você trabalhar, primeiro de tudo, né? Você gostar do som dele, né? Gostar do trabalho dele, da música, porque isso vai te dar mais tesão, entendeu? Para correr atrás, né? Para produzir, para vender, para divulgar. Enfim, você fica com vontade, você sabe que o produto é bom e tal. E você gostar já do trabalho do artista já é meio caminho andado. Acho que o segundo passo é você ter uma química profissional com o artista, você se dá bem ali e meio que falar a mesma linguagem. Porque não é tão simples, né? Porque vocês vão conviver por um tempo junto, né? Então, por exemplo, eu tô agora com o Geraldo, eu tenho 2 passagens, né? Eu tenho de 93 a 97, depois eu fiquei o período todo lá com o Belchior, e depois voltei com o Zé em 2008, 2009, por aí, 2008, 2009. E aí vou fazer agora aí mais de 10 anos. Então, assim, você tem que ter essa química profissional, saber ouvir, também saber colocar a sua opinião também. Ele tem que estar focado, ele tem que estar dedicado. Isso eu estou falando para os artistas que estão começando. Eu tive o privilégio, graças a Deus, de já começar com artistas de renome nacional, né? Com o Zé Geraldo, com o Belchior, né? Fiz trabalho também com outros artistas, né? Enfim, então eu dei a sorte de pegar os caras formados profissionalmente. Mas para a turma nova que está começando, e que se eu fosse pegar isso, gostar do som, né? Obviamente que agora não é como antigamente, né, Martinho? Hoje tudo, né, agora é grana, né? Então você vai colocar ele ali, tudo agora. Antes era no braço, cara. A gente tinha que correr no braço. Então hoje não, você vai fazer um show, olha que maravilha, cara. Você põe ali o flyer seu no Facebook ou no Instagram, a ferramenta leva para milhares de pessoas grátis, cara. Antes, lá nos anos 90, quando o Zé ia fazer um show aqui, o Belchior, a gente ia fazer um anúncio na revista Veja, porque tem a revista Veja aqui de São Paulo, né? Aquela que é distribuída para a cidade. Cara, 3 linhas ali era uma grana, cara, era muito caro, né? Então, assim, olha o privilégio que essa turma nova tem, né? De postar uma música no YouTube e ainda recebe pelos views e tal, e dá para divulgar. Olha que loucura. Por isso está todo mundo cantando, e várias bandas, enfim. Então é isso, essa afinidade, a química profissional, você gostar do som do cara, o cara também começar a ter essa afinidade com você e também confiar em você, porque não é um trabalho fácil, não. Um trabalho de paciência, ninguém faz sucesso da noite para o dia e ninguém faz sucesso sozinho. Então, um depende do outro, cara. Então, assim, é um conjunto de coisas, viu, Martinho, para render e para se tornar um sucesso. São ótimas dicas para quem está começando hoje ou que quer começar uma carreira profissional. Com certeza, todos que estão nos assistindo hoje no Sarau Química em Arte vão poder aproveitar essas dicas brilhantes
de um grande produtor artístico, que é o Célio Silva. Célio, agora você também teve a oportunidade de conhecer o Wilson Simonal, até numa situação inusitada. Você poderia contar essa história aqui para todos que estão nos assistindo hoje? Sim, claro. Poxa, na verdade, assim, né? Lá atrás, no início da nossa conversa, eu comentei, né, que o Belchior relançou um trabalho do Simonal no selo Camerati, né? E algumas vezes o Simonal estava conosco, né? Ali, um pouco tempo antes dele falecer. Então, teve uma das vezes que ele morava no bairro ao lado do nosso escritório. E no bairro vizinho, o bairro de Moemo, é onde o Wilson Simonal morava, né? Aliás, eu sou muito amigo dos filhos, né? Do Simoninha e do Max de Castro, né? Eu já fiz alguns trabalhos também com o Simoninha. E o projeto dele também, chamado Baile do Simonal. Enfim, cara, aí era uma quarta-feira ensolarada, né? Aí toca a campainha, o Simonal, né? Aí a recepcionista abriu lá a porta, o Simonal entrou, né? Todo elegante, né? Ele sempre foi um cara elegante, Simonal, de terno, todo arrumado. E aí foi para a sala do Belchior, eles conversaram, eu fui para a minha, de repente eu vi os dois no quintal conversando, mas só contando piada. Aí eu sei que o negócio é bom, porque Belchior contando piada, cara, esse era excepcional. O Simonal não contava tanto, mas dava aquelas gargalhadas. Os dois juntos no quintal, eu falei, cara, agora que eu vou para lá. E aí fiquei só no meio ouvindo a conversa e dava risada. Puta, aquela maravilha, cara. E o Simonal dava risada. E aí ele foi, na verdade, lá no escritório, buscar 2 caixas do CD que ele fez conosco, porque ele estava indo viajar para Buenos Aires, né? E ele queria levar alguns CDs para distribuir, ou até mesmo para vender e tal. Enfim, ele separei para ir a quantia que ele ia levar, e dei risada e gargalhada, aí o Belchior, para cortar o assunto, né? Ele tinha os compromissos dele, falou assim, Leão, acompanha o Simonal até a porta lá, por favor. Eu falei, tá bom. Aí eu fui conversando com o Simonal até a porta, aí abriu a porta, cara, e eu gosto de carro antigo, né, Martinho? Putz, eu gosto de carro antigo, cara, e eu vi um Escort, né, antigo ali, 1987, 88, corvinho, mas impecável, cara, eu gosto de carro antigo, né, e eu comentei com ele, eu falei, putz, olha que Escort maravilhoso, Simonal. Aí ele olhou pra mim assim, é meu. Aí eu falei, putz, não acredito, cara. Aí fui lá, ele abriu o carro, abriu o porta-mala, mostrou o step novinho, aquela coisa. Ele sempre gostou de carro, né? Mas não teve uns momentos do Simonal, cara, pô, ele assinou o maior contrato da história da música, né? Com a ESSO, né? Então, o próprio filho dele, o Simoninha, já falou para mim, pô, Célio, às vezes tinha 2, 3 Mercedes na garagem, né? Então, enfim, aí ele mostrou o carro. E, cara, eu fiquei fascinado, porque eu gosto de carro antigo. Aí eu falei, pô, Simonal, que bacana, cara, parabéns, que carro. Aí eu tava saindo para voltar pro escritório, e eu tava quase entrando, ele me chamou de volta, falou, Célio, volta aqui, cara, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele pegou um flyer sobre o painel do carro, um flyer bonito, assim, né, e me deu assim, falou, ó, tá vendo? Eu tô indo para Buenos Aires, viu, Célio? Lá eu vou cantar com a Diana Warwick, e aqui no Brasil eu tenho que cantar com o Tiririca. Não é um absurdo? Aí eu dei risada e entrei, peguei esse flyer e guardei, né? Uma pena que eu não sei onde está esse flyer, mas ele me deu. E aí no ano seguinte ele já morreu, e aí foi a última vez que eu vi o Simonal, o cara também, nossa, cantava muito, né? O Simonal também tem uma história louca, assim como o do Belchior, né? Então, assim, não, o Belchior e o Simonal, cara, assim, são 2 histórias que, não, do Simonal já virou filme aí, documentário, já fizeram tudo, né? Então, o Belchior vai render muita coisa, né? Esse livro aí da Cris e do Marcelo, vai ter documentário também, que eu já estou sabendo, eu já fui num musical de teatro aqui em São Paulo anos atrás, enfim, cara, vai ter muita coisa. E você liga a TV, ou então você entra na internet e fala-se muito no Belchior até hoje, né? Então, tanto que eu estou aqui falando com você sobre a história dele. Então, é um cara que a obra não morre, né, Martinho? São obras que não apagam, né, cara? Então, não é música para vender cerveja no verão, né? Então, são músicas que entram gerações afora aí. Uma história ímpar, onde você acabou de fazer parte dessa história também. Os nossos artistas, muitos artistas que são convidados para grandes shows fora do Brasil, e, no entanto, no próprio Brasil, no nosso país, não são tão valorizados. Isso é uma questão de educação também, educação e exigir de que todos os governantes, exigir de que todos que trabalham com a política no Brasil valorizem mais a cultura. Agora, a pandemia, Célio,
aconteceu no momento em que não se acreditava que isso chegaria no Brasil. Mas no ano de 2020, a pandemia ela veio para o nosso país, veio de tal forma que todas as ações que eram presenciais, como aulas, shows, deixaram de ter. O que essa pandemia trouxe de consequência, desafios e também possibilidades na área artística, enquanto agente e enquanto também produtor artístico? Eu não esperava entrar num momento desse, assim, eu vou ter que, na verdade, recomeçar do zero, né? Entrou essa pandemia, com o Zé Geraldo, em março de 2020, no comecinho, né? Eu já tinha agenda até setembro, né? Muitas coisas já fechadas e outras que eu sabia que ia fechar, entendeu? Então, o Zé tem muita entrada em Sesc, festas de prefeitura, né? Então, enfim, eu já tinha muita coisa, né? De repente, começou a pandemia e minha agenda toda caiu, cara. Caiu, desabou. Eu fui ali agora, aí começou um outro trabalho de remarcar tudo com os contratantes, né? Porque nenhum show foi cancelado, todos foram adiados. E aí entrou um trabalho de vamos remarcar, mas para que data? Entendeu? Esse era o problema. Então, eu não sabia como acertar isso, porque eu via que a coisa estava ficando cada vez pior, as mortes aumentando, e a gente depende do público, nosso trabalho depende exclusivamente do público, e aí, rapaz, eu fiquei totalmente perdido, mas eu consegui pegar os meus contratantes e começar uma conversa, mas ninguém cancelou, para fazer uma correção justa, acho que teve um que cancelou, os demais não, porque todos entenderam que ninguém tinha culpa daquilo, né, e a gente tinha que esperar passar e todos gostam, porque o público do Zé e os contratantes, cara, gostam muito dele, então os caras não desistem. Então, Célio, não tem problema. Vamos deixar passar, porque depois que passar tudo isso, vai ser até mais animado o show. Mas a gente estava achando que isso ia acabar em 4, 5 meses, de repente foi se arrastando, se arrastando. Quando chegou no final de 2020, o Martinho, eu falei, cara, eu vou fazer uma pré-agenda para 2021, porque as coisas estavam começando a melhorar. Aqui em São Paulo a gente estava na fase amarela, enfim, eu estava acompanhando os estados que a gente ia fazer show. Cara, de repente começa 2021. Eu já tinha feito a pré-agenda de 2021 com aqueles meus contratantes de 2020. Chega em 2021, o que aconteceu? Piorou, entendeu? Ou seja, as mortes dobraram, as autoridades e o governo proibiram. Então, aí lá vai eu conversar novamente com os contratantes. Então, gente, vamos fazer o seguinte, deixa melhorar essa onda, a gente volta a falar, porque não dá para, porque assim, o principal de um show é a data, você precisa da data para você trabalhar, divulgar o seu show, o seu evento, você prepara material de divulgação, você prepara uma estrutura, e isso tem custo. Então, sem a data, eles não poderiam fazer isso, entendeu? E aí, todos concordaram comigo mais uma vez, então a gente está naquela expectativa, né, cara, de remarcar esses shows, porque todos estão confirmados. E vai ser uma grande festa, o Zé já tomou as 2 doses, né, ele está bem, né, mas oscila muito, Martinho, eu confesso, cara, mexeu muito comigo, uma rotina, cara, absurda, né, de home office a semana toda e sexta-feira fazer mala e viajar, voltar no domingo. Cara, de repente parou tudo, de repente eu não saio de casa, eu até brinco, né, que quando eu assisto a TV Globo sábado à noite em casa, né, me dá pânico, porque sábado é o dia que é a nossa segunda-feira, é o dia que a gente tá na estrada, né, então, cara, eu de repente paralisou tudo e, além disso, financeiramente também já não entra dinheiro, o meu emocional desabou, cara. Aí, o que acontece? Eu comecei a correr, fazer minhas corridas de manhã, isso me ajudou bastante, então, aliás, vem me ajudando, né, e trabalhando, né, nas lives, né, começaram as lives, né, o ano passado mesmo, o Zé fez para o Sesc, fez para a Secretaria de Cultura, mas as lives é diferente do show presencial, né, até em valores, né, porque bem inferior aos cachês, né, do show presencial. E assim, agora a concorrência dobrou para fazer live. Então, os artistas do andar de cima desceram para o nosso andar, todos querendo abocanhar a proposta, para não ficar parado. Então, complicou tudo. Aí, cara, isso emocional, aí eu ligo aqui meu computador, volto da corrida, ligo o computador, cara, e fico fritando a cabeça, tentando achar alguma saída, mas não acha saída, porque enquanto caiu o número de mortes, não dá para fazer nada. A gente precisa de uma data para marcar. Eu começo uma negociação com o contratante, a gente está indo bem na negociação, ele está topando tudo, está tudo certo, vamos falar sobre a data? Não tem data, porque nem eu e nem ele sabe quando isso vai acabar. Ou seja,
a gente volta para estaca zero, então vamos falar mais na frente, porque a gente não consegue nem marcar a data. Ou seja, está sendo muito difícil para mim, eu senti muito isso, emocionalmente veio um desgaste muito grande, e noites sem dormir, acordava mal, enfim, pesadelo, sonhando que estava no meio do show. Mas é isso, Martinho, vamos assim, eu saindo com saúde dessa história, amigo, tá ótimo, cara. Aí a gente começa tudo de novo, porque vai ser um recomeço mesmo, porque a gente não sabe como vai ser o futuro, as pessoas vão estar com medo. Eu acho que a volta mesmo, valendo dos shows, de shows cheios, vai demorar um pouco mais. Mas é isso, ter paciência, meu amigo, porque a gente depende do público. Então, eles são fundamentais. O artista está vacinado, mas o público também tem que estar. Senão, ninguém fica seguro. É uma grande reflexão também em relação à adaptação e à paciência, onde principalmente todos aqueles que vão ao show devem estar seguros também, não somente o artista, não somente a equipe que trabalha com o artista. Célio, você contou para nós uma história inusitada aí com o Belchior. Duas histórias, na verdade. Uma da lata de cerveja, a outra lá com o Wilson Simonal. Mas com o Zé Geraldo, que tipo de história inusitada tu tem para contar para nós aqui? Dentre todas que você vivenciou, qual que você escolheria para contar aqui para nós? O Zé são várias, né? São diversas histórias, né? E é até difícil de selecionar uma, viu, Martinho? Cara, mas eu vou contar uma que eu contei a semana passada nesse bate-papo com o pessoal lá do outro podcast. Foi num show que nós fomos fazer em Três Corações, né? Fomos fazer um show em Três Corações, era inverno, o Zé não estava bem do pulmão, né? No inverno o sistema respiratório sempre, né? Não é legal, principalmente o do Zé, ele já tinha tido um problema de pulmão, e aí, cara, ele fica com mais dificuldade, fica mais ofegante. Enfim, até eu sinto isso no inverno, acho que todos nós. Cara, fomos fazer um show em Três Corações, inverno. O lugar era assim, num pátio de uma fazenda, mas com estrutura grande de show, palco, camarim, enfim, era um show, um local muito bonito, mas era um período que estava chovendo e não chovia um pouco, parava, e o acesso estava um pouco complicado, mas horas antes de começar o show, parou de chover, abriu aquela lua, foi perfeito, estava ótimo de público, mas o Zé não estava bem, tanto que a gente chegou, né? A gente geralmente chega um pouco antes, mas chegamos mais na hora de começar o show mesmo. E aquilo que eu te falei, né? O público do Zé, cara, é um público de fanático, né? É um público, e esse fanático mesmo, é terrível. Cara, e quem vai fica, canta toda, sabe de cada música, sabe a história. Enfim, cara, tinha um casal, né, nesse show e o cara tava um casal lá nesse show, assistindo o show e tal, e o Zé, tá, acho que as luzes, os holofotes do palco, esquentou muito, cara, e ele não tava bem, e no inverno, com aqueles holofotes, cara, é terrível, te dá calafrio, é muito quente, né? E aí ele esquentou, acho que na quarta, quinta música, esquentou demais e ele tirou o colete, né? E aí o meu técnico de som tava do outro lado, aí eu tava mais perto dele, ele jogou para mim, ele estava tirando, né? Falou, rapaziada, vou tirar aqui que tá calor. Aí o cara, esse rapaz que estava com a esposa, gritou: Ô Zé, dá para mim o colete? Aí o Zé resmungou alguma coisinha ali, não, né? Daquele jeito dele, assim, né? Mas que é o jeito dele que todo fã sabe como ele é. Cara, esse cara pegou uma pilha, Martinho, pegou uma pilha, cara, ele mudou o semblante, porque ele era uma figura conhecida na cidade e ele era policial, né? Cara, e ele, meu, a partir dali ele se transformou, cara. Ele ficava fazendo gestos pro Zé Geraldo, xingando assim, né? A gente lia que lia nos lábios que ele estavam xingando e tal. E aí a gente começou a ficar preocupado. E o Zé olhava para mim, eu olhava para ele. Aí eu falei, nossa, agora eu falei, bom, o show rolando. Aí o Zé, né? O Zé já experiente, não deu muita atenção e focou no público e vamos fazer o show. Mas a gente via que o cara realmente estava querendo problema. Ele queria pegar o Zé de qualquer jeito, cara. Queria pegar o Zé. Eu saí do palco, dei a volta e fui conversar com ele. Opa, tudo bom, tudo bom? Ele já foi falando para mim, não, o Zé é folgado, eu tenho todos os vinis dele lá, eu vou quebrar todos chegando em casa e não sei o quê, não sei o quê. Eu cheguei perto dele, Martinho, eu falei, cara, ele deve estar bêbado, né? E aí eu fiquei preocupado, porque ele não estava bêbado, entendeu? E aí, quando o cara sóbrio tá nervoso, eu acho que é até pior, né? Porque de repente, se o cara tivesse tomado uma, eu pegava ele, levava pro camarim, dava um vinho, né? Brincava, aí enrolava ele, ok. Mas não, o cara tava realmente querendo pegar o Zé Geraldo a qualquer custo, meu amigo.
Eu falei, meu Deus. Aí a mulher dele olhava para ele preocupada. Quando eu vi a mulher dele olhando para ele preocupada, eu vi que o cara realmente é do problema, entendeu? Cara, eu falei, eu vou ter que dar uma manobra em cima disso aí, porque o cara vai pegar o Zé. Enfim, preparei os seguranças, claro, né? Mas tinha só 2, 3 seguranças, cara. O cara, o policial da cidade, o cara devia estar armado ali. Eu falei, bom, chamei o motorista, falei assim, olha, faça um... Porque assim, o acesso para parar atrás do camarim era bem complicado, porque tinha chovido e tal. Falei, por favor, cara, dá um jeito de parar essa van aqui, bem com a porta lateral aberta. Acabou o show, ele vai entrar nessa van, você sai com a van, mas só liga o farol lá na rodovia, não liga, vai embora apagadão, como se para ninguém perceber que você está saindo daqui. Enfim, fiz ali, preparei a saída dele. O Zé no palco já falou, gente, estou com problema respiratório, talvez eu não vá ficar muito aí e tal. Já deu uma letra lá em cima do palco, né? Já avisou o público. E aí eu também. Aí eu falei por contratante do show, falei, olha, já pega o prefeito com a família, o Zé Geraldo faz a foto com o prefeito, família, e ele vai embora. Aí o prefeito, não, sério, sem problema, o prefeito super bacana, já chegou, já trouxe a família, o Zé acabou, desceu do palco, fez a foto com ele, os familiares. Cara, eu peguei o Zé, já coloquei ele dentro da rua, tranquei a porta, a equipe toda ficou. Foi o Zé sozinho com o motorista, cara. Eu falei pro motorista, só acende a luz lá em cima, não acende aqui. E saiu, o Zé, né, preocupado, entrou na van. Cara, daqui a pouco acabou o show, eu vejo o cara na frente do palco, olhava para um lado, para o outro, procurando aqui, ali, louco, ele tava querendo o Zé, ia arrumar confusão, entendeu? E aí, o cara policial, sempre anda armado, o que a gente, né, aquilo, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Cara, eu peguei, e ele veio falar comigo, pô, o Zé, eu falei, cara, o Zé já foi embora, cara, o Zé tava com problema de pulmão, aí já foi embora, já deve estar no hotel. Aí ele ficou, porra, não sei o quê. Aí foi conversar com o baterista, com o guitarrista, falou mal do Zé pra todo mundo. Cara, eu sei que ele ficou procurando o Zé aí. Que hotel que vocês estão? Eu falei, não, o Zé tá em outro hotel, a gente tá em outro, e a gente nem sabe o hotel que ele tá, porque o contratante colocou a gente em outro. Eu já deixei o contratante avisado da situação, liguei pro hotel que o Zé tava, falei, olha, ele não tá pra ninguém. Enfim, cara, eu sei que esse cara queria, porque queria pegar o Zé, e na volta para São Paulo na van, né? Eu estava na página do Zé, eu sou um dos administradores da página dele no Facebook, e aí eu acordo de madrugada, porque eu nunca durmo na viagem, na volta, tão cansado, cara. E a gente decidiu voltar depois do show, porque a gente gostava de almoçar no dia seguinte em casa, todo mundo, domingo, almoçar em casa com a família era legal. Então, cara, eu sei que eu já acordei no meio da viagem, entrei na página do Zé, porque eu sempre fazia uma postagem do show, né, agradecendo o público, cidade, prefeitura, tudo. Cara, tinha um texto dele lá, Martinho, enorme, mas detonando o Zé Geraldo, cara, mas falando horrores, horrores. Mas como não tinha amanhecido, eu vi que poucas pessoas tinham visualizado, aí eu só deletei. E aí tudo que ele postava, deletava, porque não adiantava alimentar aquela confusão, né? Eu sei, cara, que eu fiquei com medo, fiquei preocupado, porque um policial, um cara fanático, a vida inteira dele ele ouviu o Zé e guardou todos os vinis, e aí o Zé deu aquela, né, sei lá, ele achou que o Zé não tratou ele bem, enfim, aquela coisa de fã, né, que de uma vírgula faz uma bíblia, né, então, cara, foi desesperador, então, o Zé tem outras histórias engraçadas, não é só de alto risco não, viu? Não, são muitas, assim, qualquer hora eu vou fazer um livro aí com essas histórias aí. Com certeza, Célio. São muitas histórias, histórias ímpares, e que muitas vezes tem que tomar todo o cuidado nessa questão aí do fanatismo, e que já levou a tristes tragédias aí na área musical. E também fica aqui o nosso convite, né, Célio, para numa próxima oportunidade, o próprio Zé Geraldo estar aqui conosco no Sarau Química em Arte. Sem dúvida alguma, Martinho, eu já conversei com ele sobre, e em breve ele vai estar aqui com vocês, cara. Fica totalmente tranquilo. Eu posso avisar aí o pessoal que segue vocês aí nas páginas, no YouTube, enfim. Já já o Zé Geraldo vai passar por aqui e você vai anunciar para eles aí. Será um imenso prazer e uma imensa alegria. Sério, mesmo com a pandemia, vocês produziram um novo clipe do outro lado da montanha, com Zé Geraldo. Você poderia contar um pouco desta produção aqui para nós do Sarau Química em Arte?
Sim, claro, o Martim, bem lembrado, né? O Zé, antes da pandemia, o Zé fez um CD maravilhoso chamado Hey Zé, com uma versão do Hendrix, né? Que foi uma burocracia tremenda lá com o pessoal lá da América para liberar isso. E teve todo um tempo aí para esperar essa liberação para ele fazer essa versão do Hey Joe. E nesse mesmo CD tem essa canção do outro lado da montanha, cara, que é linda. Dá essa dica pro pessoal aí buscar no YouTube, o Zé tem um canal oficial dele no YouTube, né? Zé Geraldo Oficial. Tá lá, é um clipe maravilhoso. A letra, por si só, já enriquece o clipe, né? Quando a música é forte, é boa, cara, aí é aquilo lá. Você já fica com tesão de fazer um trabalho. Então a música é linda, foi lançada recentemente o videoclipe. Quem quiser também conferir, pode ir lá no canal do YouTube, que tá lá do outro lado da montanha. A música é linda. E aí a gente não conseguiu trabalhar a divulgação do CD, porque logo em seguida começou a pandemia, né? O Simoninha é produtor musical lá do Faustão, e a gente estava prestes a divulgar também lá no Dig Dong, né? Que é um quadro dentro do programa do Fausto. Mas entrou a pandemia, a gente parou a divulgação, a gente conseguiu fazer alguma coisa ou outra, mas tivemos que esperar. Tá lá na gaveta, depois que acabar a pandemia, a gente vai voltar a divulgar para valer. Isso não quer dizer que não esteja sendo divulgado. A gente está fazendo a divulgação, mas assim, um pouco mais limitada. A gente conseguiu fazer o lançamento antes da pandemia. O lançamento oficial foi em janeiro de 2020, e aí em março de 2020 começou a pandemia. A gente conseguiu fazer o lançamento oficial aqui em São Paulo, com as 3 noites esgotadas aqui. Foi muito bom no Sesc Belenzinho. Mas assim, é um trabalho e vale a pena aí o pessoal pesquisar e conferir, que está bem bacana. Com certeza, todos que estão nos assistindo hoje, Célio, vão acessar o link que nós vamos deixar aqui na descrição para assistir este brilhante trabalho desenvolvido em conjunto com você e com toda a equipe aí do Zé Geraldo. Célio, então fica aqui a nossa gratidão da família Química em Arte e da Universidade Federal da Fronteira Sul de ter esta brilhante participação hoje aqui, com tanta historicidade, com tanta riqueza cultural vivenciada, com grandes músicos e intelectuais da música popular brasileira. Agora, Célio, você poderia deixar uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje, aqui no Sarau Química em Arte? Pô, eu que agradeço, cara. Você, desde o primeiro contato, muito simpático, muito tranquilo, muito paciente. Enfim, eu que agradeço, e que bom que você leva essas novidades, essas histórias aí para sua região, né? Foi um prazer participar do Sarau Química em Arte, né? E em breve vamos ver se a gente já traz o Zé aqui também. Enfim, eu acho que quem está começando na música, quem está começando a estudar um instrumento, fazendo aula de canto, que o primeiro passo realmente é não desistir, cara. Vai rolar, vai dar algumas cabeçadas aqui, uma lá e tal, mas não desista, entendeu? Vai em frente, faz a tua história, faz o teu caminho, independente de qualquer crítica ou qualquer comentário, senão eu nem estaria aqui até hoje, cara. Então, porque eu já ouvi de tudo, né? Então, para mim sempre foi muito complicado. Então, assim, tá afim? Então foca, e não perca a vontade e não desista. Então, porque música faz bem, cara. Música, e assim, quando você atinge um patamar de conseguir sobreviver da música num país como o Brasil, você já pode se considerar um cara realizado, porque é muito difícil e no final é muito prazeroso. Vale a pena, então, não desista.